Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um material que é, olha, uma verdadeira cápsula do tempo, né? Totalmente. Uma questão de prova de residência médica de 2006 sobre hanseníase. E ela já traz um paradoxo que, nossa, assombra a gente até hoje. Que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Exato. A gente tem um diagnóstico claro, tem tratamento 100% eficaz e gratuito. Então, por que o Brasil ainda é um dos campeões mundiais dessa doença? Pois é. E o legal dessa questão é que a resposta para esse paradoxo não está só na bactéria, sabe? Está nas entrelinhas de cada alternativa. Elas forçam a gente a pensar em tudo, da imunologia até a logística do SUS. É isso, a nossa missão aqui não é só achar o X no lugar certo. É usar essa questão como uma chave para abrir uma porta e entender o que é a hanseníase de verdade. A pergunta é simples. Assinale a afirmativa correta. E as opções falam de teste imunológico, notificação, tratamento. Vamos lá, vamos decifrar isso. Vamos começar então pelo gabarito, pela resposta correta. É a alternativa B, que diz: assim como a leishmaniose tegumentar americana, a hanseníase também é uma doença de notificação compulsória. Isso. Parece uma coisa meio burocrática, né? Mas qual é o impacto real disso? O impacto é gigantesco. Notificação compulsória, na prática, quer dizer que todo médico em qualquer canto do Brasil, se suspeitar ou confirmar um caso, é obrigado a informar oficialmente as autoridades de saúde. Obrigado mesmo tem força de lei. Exato. E sem isso, o sistema estaria voando às cegas. Essa notificação alimenta um sistema chamado SINAM, funções vitais. A primeira é a vigilância. Vigilância. Como assim? Ele cria um mapa da doença em tempo real. Mostra onde os casos estão surgindo, se uma região precisa de mais recursos, se a gente está, enfim, ganhando ou perdendo a batalha. Ah, entendi. Então ele permite que um gestor lá em Brasília veja um surto começando numa comunidade pequena na Amazônia, por exemplo, e mande ajuda para lá. É isso? Precisamente. É uma ferramenta de justiça social, como você disse. E esse mapa aciona a segunda função, que é o controle de contatos. Que é ir atrás de quem convive com o paciente. Isso. Uma equipe de saúde vai até a casa da pessoa, examina a família, os vizinhos próximos. Para quebrar a cadeia de transmissão. Exatamente. Encontrando novos casos antes que eles se agravem e, claro, antes que transmitam a bactéria para mais gente. Certo. E a terceira função? É o planejamento. Com base nesses dados, o Ministério da Saúde sabe quantos kits de tratamento precisa comprar e distribuir. Que é a poliquimioterapia, a PQT. Exato. E ela é totalmente gratuita. Sem a notificação, a gente não saberia quanto comprar e o tratamento poderia simplesmente faltar. Nossa, então a notificação não é só preencher papel. Ela é tipo o sistema nervoso de toda a estratégia de saúde pública. É o que transforma o tratamento de um indivíduo numa estratégia para proteger a nação inteira. Por isso, a alternativa B está corretíssima. Perfeito. Agora vamos para a parte divertida. As armadilhas. As alternativas que parecem certas, mas não são. A alternativa A. Na presença de eritema nodoso rancênico, o teste de Mitsuda é positivo. Isso soa bem técnico. Vamos traduzir isso? Essa afirmação cria uma contradição biológica. Para entender, a gente tem que imaginar a hanseníase como um espectro, sabe? Que depende de como o sistema imune de cada um reage à bactéria, a Mycobacterium leprae. Exato. E essa bactéria tem uma história incrível. Foi a primeira a ser identificada como causa de uma doença crônica em humanos. Isso nos leva à Guerra de Hansen, lá na Noruega, em 1873, né? Ele mesmo. Naquela época, a doença era vista como maldição, castigo. Hansen, ao colocar o bacilo no microscópio, começou a destruir séculos de estigma. Ele mostrou para o mundo, não é castigo, é um invasor. E como esse invasor se comporta no corpo? Pensa no sistema imune celular como se fosse um exército de elite. No extremo do espectro, na forma tuberculoide, esse exército é fortão. Ele cerca os bacilos e não deixa eles se espalharem. Poucas lesões, então. Isso. No outro extremo, na forma virchoviana, esse exército está de folga. Quase não existe. E aí o bacilo se multiplica à vontade. Ok. E onde o eritema nodoso hancênico entra aí? O eritema nodoso, ou reação tipo 2,
acontece justamente nos pacientes do extremo virchoviano, aqueles sem o exército de elite. É como se uma outra parte da defesa, mais bagunçada, visse aquele caos de bactérias e começasse a jogar, sei lá, bombas de fumaça, causando uma inflamação geral. Febre, mal-estar, nódulos doloridos. Entendi. E o teste de Mitsuda, o que ele faz? O teste de Mitsuda pergunta para o corpo: exército de elite está aí? Ele mede a força da imunidade celular. Então a contradição ficou clara. Ficou, né? Se o eritema nodoso acontece em quem não tem o tal exército, a resposta para a pergunta do teste de Mitsuda vai ser: não tá aqui. Exato. Por isso, o teste de Mitsuda, nesses casos, é negativo. A alternativa diz o oposto. Uma coisa exclui a outra. Brilhante. Isso me leva direto para a alternativa C, que fala do tratamento dessa inflamação. Ela diz que a prednisona é a droga de escolha nas reações tipo 1 e tipo 2. Mas em medicina, essa ideia de bala de prata geralmente é furada, né? E nesse caso é uma furada perigosa. Generalizar aqui é um erro grave. A prednisona, que é um corticoide, é sim a droga de escolha para a reação tipo 1, a chamada reação reversa. Pera, reação tipo 1 e tipo 2. Na prática, qual a diferença para o paciente? Ótima pergunta. De forma bem simples, a tipo 1 é uma guerra civil localizada. O sistema imune acorda e ataca os nervos e as manchas que já existiam. A pele incha, fica vermelha, o nervo dói muito. E pode causar dano permanente, imagino. Rápido e irreversível. Já a tipo 2, o eritema nodoso, é mais sistêmica. A pessoa se sente doente, com febre, dor no corpo e aparecem aqueles nódulos dolorosos. Ok, então a prednisona funciona para essa guerra localizada, a tipo 1. E para tipo 2? Para a reação tipo 2, a droga de primeira escolha, principalmente para homens ou mulheres fora da idade fértil, é a talidomida. Opa, peraí, talidomida. Esse nome acende um alerta vermelho para muita gente por causa daqueles problemas congênitos terríveis dos anos 60. Como um remédio com um histórico tão sombrio virou a principal arma para isso? É uma pergunta crucial e mostra como o contexto em medicina é tudo. Sim, a talidomida é absolutamente proibida na gravidez. O controle para prescrever é rigorosíssimo, mas o mecanismo anti-inflamatório dela é tão específico e eficaz para o eritema nodoso que, com o controle de risco adequado, o benefício supera e muito o risco. Entendi. Não existem drogas boas ou más, mas sim o uso correto para o paciente certo. Exato. A prednisona só entra na reação tipo 2 se tiver inflamação de nervo junto ou se a talidomida for contraindicada. Fica claro que o tratamento é artesanal. Vamos para o último desafio, alternativa D, sobre co-infecção. O que acontece quando o paciente tem hanseníase e tuberculose ao mesmo tempo. A alternativa diz para seguir o tratamento padrão da hanseníase. E esse é um erro que poderia ser fatal. O problema aqui tem nome: rifampicina. É um antibiótico-chave para as duas doenças. E aqui a gente pode lembrar de Robert Koch, né, o Nobel de 1905, pela descoberta do bacilo da tuberculose. Perfeito. O bacilo da hanseníase e o da tuberculose são primos biológicos, são micobactérias. As técnicas do Koch abriram o caminho para a gente entender e tratar a hanseníase. A rifampicina é fruto dessa linhagem. Ok, então o mesmo remédio trata as duas doenças primas. Onde está o problema? Na dose e na frequência. No tratamento padrão da hanseníase multibacilar, a PQT, o paciente toma uma dose alta de rifampicina uma vez por mês. Uma vez por mês? Isso. Mas para tratar a tuberculose, a rifampicina tem que ser tomada todo santo dia. Ah, entendi. Se a gente seguisse a alternativa e desse só a dose mensal... O tratamento da tuberculose seria uma piada. Uma subdose gigantesca. E isso não só não curaria a tuberculose, como ensinaria a bactéria a se defender do remédio, criando resistência bacteriana. Um pesadelo de saúde pública. Isso é muito contraintuitivo. Eu sempre imaginei que, por serem primas, tratar uma ajudaria a outra. Mas, na verdade, pode sabotar tudo. Precisamente. Por isso, nesses casos, o tratamento da tuberculose é a prioridade. O paciente toma a rifampicina todo dia, conforme o protocolo da TB. Essa dose diária já cobre necessidade da hanseníase. A gente ajusta o resto.
Impressionante. Agora que a gente dissecou a questão, vamos dar um passo atrás? O que define a hanseníase? Qual é o sinal que faz um profissional de saúde pensar, opa, isso pode ser hanseníase? Olha, o grande divisor de águas, o que a diferencia de um mar de outras doenças de pele, é a alteração de sensibilidade. A perda de sensibilidade na mancha. Exatamente. Uma mancha na pele, mais clara ou avermelhada, mas que a pessoa não sente o toque, a picada de uma agulha, a diferença entre quente e frio. Esse é o sinal cardinal. E junto com isso, o espessamento dos nervos, que a gente pode sentir como uns cordões duros sob a pele, no cotovelo, no punho. E é essa perda de sensibilidade que leva às sequelas que todo mundo tem medo, a mão engarra, o pé caído. Exatamente. É impressionante pensar nisso. Não é a bactéria que come a mão da pessoa, como se pensa. É o próprio corpo, na sua batalha crônica, que acaba danificando os nervos para sempre. Quando o nervo que controla a mão ou o pé é lesado, os músculos atrofiam e aí as deformidades aparecem. Uma tragédia em câmera lenta. Por isso o diagnóstico precoce é tão urgente. É a única forma de prevenir as incapacidades. E essa jornada da descoberta do bacilo pelo Hansen, passando pelas ferramentas do Koch, nos leva à luta atual. Você mencionou a PQT, a poliquimioterapia. Foi uma revolução, né? Uma revolução. Nos anos 80, implementada pela OMS. Antes, o tratamento era com uma droga só, a dapsona. E usar um antibiótico só é um convite à resistência. A PQT, com rifampicina, dapsona e clofazimina, ataca a bactéria por várias frentes. A cura ficou mais rápida, mais segura e a gente previne a resistência. O que me leva a uma conexão mais recente que as nossas fontes citam. A Nobel de 2015, Tu Youyou, pela descoberta da artemisinina para a malária. Qual a ligação com a hanseníase? A ligação é conceitual, mas muito poderosa. O trabalho da Tu Youyou simboliza a luta contra as chamadas doenças negligenciadas. E a hanseníase está nessa categoria? Infelizmente, sim. Junto com a leishmaniose, malária, chagas. São doenças que afetam primariamente populações pobres, em países em desenvolvimento e que recebem uma fração do investimento em pesquisa. A luta dela é a nossa luta. Então, essa única questão nos levou do século XIX, na Noruega, passando pela Alemanha de Koch, até a China de Tu Youyou, e nos trouxe de volta para o Brasil de hoje. Exato. Fica claro que a notificação é a espinha dorsal, que o tratamento das reações é complexo e que a co-infecção exige um cuidado extremo. O que nos leva de volta àquela nossa pergunta do começo, né? Se a gente tem o conhecimento, as ferramentas, o tratamento gratuito, por que a hanseníase ainda persiste? Qual a reflexão final que fica? Pois é. E a provocação, assim, que fica, é que a resposta não está mais no microscópio. A gente venceu a batalha microbiológica. A fronteira da luta contra a hanseníase, hoje, é social. Social. Sim, a resposta está no estigma. O medo de um diagnóstico que por séculos foi sinônimo de exclusão ainda faz as pessoas esconderem suas manchas, demorarem para procurar ajuda. Está na desigualdade social, que cria as condições ideais para a transmissão. E está no desafio logístico de um país como o Brasil de garantir que esse sistema todo chegue em cada canto. Ou seja, a bactéria é só metade da história. Menos da metade. A verdadeira batalha hoje é contra o preconceito, a pobreza e a distância. Vencer a hanseníase no século XXI é menos sobre novas drogas e mais sobre construir um sistema de saúde que, de fato, não deixe ninguém para trás. Esse é o desafio que aquela questão de 2006 silenciosamente nos apresenta até hoje.